todos que já têm participado desse culto ao Senhor. Pastor Cleiton e a sua família, pelo momento do solo, do dueto, do cântico familiar, na verdade, do trio. Que bonito. Nós queremos registrar também aqui a nossa gratidão a todos que têm orado por esta igreja, participado dos trabalhos desta igreja, contribuído para o sustento desta obra aqui. Agradecemos a generosidade de todos e a prontidão para largarem tudo e aqui estarem cultuando o Senhor em casa ou aqui presente. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o livro de Gênesis, capítulo 1. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. E nós vamos falar um pouco sobre céu e terra. No primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Céus e terra são duas palavras muito preciosas na Bíblia. Elas ocorrem mais de 3.500 vezes na Bíblia. De uma forma geral, a terra é considerada a habitação do homem, a nossa habitação, do ser humano. E céu é considerado, os céus, o céu é considerado a habitação de Deus. Mas nós, quando abrimos a Bíblia, nos primeiros capítulos, descobrimos que céu e terra estão juntos. No capítulo 1, no capítulo 2, Deus está na terra, Deus está no céu. E nós lemos na Bíblia, tanto aqui em Gênesis, quanto em Reis, quanto nos Salmos, em praticamente todos os livros da Bíblia, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós lemos sobre isso. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Então, os céus como obras das mãos do Senhor. O que o versículo 1 da Bíblia diz, nós encontramos esse eco ao longo de toda a Bíblia. Deus é o possuidor do céu e da terra, Ele é o criador dos céus e da terra. No Sermão da Montanha, no sermão chamado da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo ensina a sua igreja a orar e diz, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então Jesus orou para que o céu invadisse a terra pertencesse ao céu, a Deus. Então nós temos este ensino em toda a Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo disse que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas, todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o capítulo 1 da Bíblia, o versículo 1 diz que os céus e a terra pertencem a Deus porque foram criados por Deus, então pertence a Ele por direito de criação, Ele sustenta, Ele redime todas estas coisas. Nesse capítulo, nesse versículo 1, há várias palavras especiais em todo esse capítulo. A primeira palavra desse texto é a palavra em hebraico que é Bereshit. Como os irmãos podem perceber,
o hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? No português, a gente escreve da esquerda para a direita, né? Esta palavra, bereshit, ela é formada por uma preposição, que é a preposição be, em hebraico, que significa em. E a palavra reshit, que é princípio. Literalmente, nós poderíamos dizer que a tradução seria em um princípio, em um tempo indeterminado. Então, a melhor tradução, porque nós não temos no hebraico, no texto hebraico, o artigo o que nós temos ali no princípio. Seria, então, em um princípio, em um tempo indeterminado. Criou Deus. Nós aprendemos que houve um princípio, houve um tempo em que a matéria veio a existir, a energia veio a existir, o espaço veio a existir, o tempo veio a existir. Então, essas coisas, tempo, espaço, matéria, energia, essas coisas não existiam. Elas tiveram um início. Quem é que nunca teve início? Deus. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, o escritor bíblico, ele nos ensina nesse texto, e eu acredito que ele não tem necessariamente o propósito, ele não tem o propósito de ensinar isto. Ele escreve esta poesia, esse texto, sem pretensões científicas, mas ele está falando de Deus. E ele está falando de Deus da maneira dele, que Deus, o Espírito de Deus tocou no coração dele, ele vai e registra, e ele diz, olha, em um princípio, Deus criou. Significa que quando nada havia sido criado, o que não havia matéria, não havia energia, não havia espaço, não havia tempo, só havia o quê? Só havia Deus. Só havia Deus. Só havia Deus. Então, a primeira palavra é a palavra bereshit. Vamos falar juntos? Bereshit. De novo, bereshit. Isso, vamos lá, bereshit. Isso, parabéns, bereshit. Eu vou escrever como se pronuncia, tá? Só não posso escrever da direita para a esquerda, né? Vamos lá, bereshit. Aí já sabem, é uma palavra em hebraico, não é verdade? No final do ano a gente dá um certificado de introdução à língua hebraica, não é verdade? Muito bem, bereshit. Então, bereshit é uma palavra composta de uma preposição e de um substantivo. Mas uma palavra em hebraico. Bem, a segunda palavra é o verbo criar. No hebraico nós temos assar, que é fazer, a partir de uma coisa existente, que ocorre várias vezes na Bíblia, e temos o verbo bará, o verbo bará. É como se fosse o início aqui, mas é uma outra palavra, hein? Só coincidência aqui, é uma outra palavra. É o verbo bará. Como é que é o verbo? Bará, que significa criar do nada. Criar do nada. Então, Deus, segunda palavra não é Deus, a segunda palavra é o verbo, que no português, normalmente, numa gramática portuguesa, da língua portuguesa, sujeito vem antes do verbo. No hebraico, não. Normalmente, o verbo vem antes do sujeito. Então, aqui, bereshit bara Elohim. Elohim é Deus, né? Então, Deus criou. Então,
Em um princípio, criou Deus. Ele criou do nada, criou do nada, criou do nada. E ele criou todas as coisas. E aqui diz, os céus, Hashamayim, os céus, não. Et Hashamayim. Et Hashamayim. Ele criou os céus, Et Hashamayim, e a terra, Ve et Haaretz. Então ele criou os céus e a terra. Como disse para os irmãos, céus e terra aparecem quantas vezes mais ou menos na Bíblia toda? Exatamente, parabéns. Pastor Nerina que falou? Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Engraçado que no Antigo Testamento a palavra terra aparece mais vezes que céu. E no Novo Testamento, que é uranos, que é céu em hebraico, em grego, e gei, que é terra em grego, na língua do Novo Testamento, né? Uranos. Né? Céu e terra. No Novo Testamento, céus aparece mais vezes do que terra. No Antigo Testamento, terra aparece mais vezes do que céu. O reino de Deus no Antigo Testamento tem um foco mais terreno. O reino de Deus no Novo Testamento tem mais um sentido celestial, espiritual, e não terreno, e não físico. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, céus e terra têm apenas um significado? Não. O que o escritor bíblico ele queria dizer quando ele falou céus e terra? Aqui, por exemplo, em outros lugares, por exemplo, o firmamento, a terra, o lugar que ele pisa, a habitação do homem. E nós, hoje, poderíamos dizer que céus e terra, aqui no versículo 1, significa o cosmos. Ele criou os céus e terra, era o mundo para ele. É o cosmos. Sim ou não? Não é isso mesmo? O que João diz lá aqui? Deus amou o mundo, ele diz cosmos. Ele quer dizer que Deus amou quem ali? Os homens, né? Os homens. Então, veja bem como é que você tem que tentar sempre ver as palavras e tentar ver as palavras de acordo com o seu contexto, com o seu tempo, com tudo isso, né? Com aquilo que nós já vimos aqui, com a geografia, com o cenário, com todas essas coisas. Você tem que levar tudo isso em consideração para você não fazer violência ao texto, não é verdade? Então, no princípio, Deus criou o universo. Criou o mundo. O escritor bíblico diz no versículo 2 que o mundo era sem forma e vazia. Que coisa, um mundo sem forma e vazia. Que coisa. Como se estivesse naquela expansão, naquela explosão, ainda sem forma e vazia. Mas diz que o Espírito de Deus, né, o Espírito de Deus, ele se movia, em algumas outras Bíblias, pairava. O verbo é o verbo rahaf. Rahaf. Os irmãos conseguem ler aqui? Conseguem ver aqui embaixo assim? Rahaf. Não. Rahaf. Rahaf. Este verbo, se você pega um dicionário hebraico e procura a palavra
Rahaf. Você vai ver que chocar um ovo. Aí ele dá um exemplo, né? Dá um exemplo. O que é o chocar? É como um pássaro em cima de um ovo. Rahaf. Tem alguma Bíblia que tem chocar? Nesse versículo aí 2, tem não? Aí seria pedir demais, não é verdade? Para o tradutor, né? Para o tradutor, né? O Espírito de Deus chocava, aquecia aquele ovo, aquela coisa ainda pequena, sem forma, o universo. Se você procurar no dicionário do Google, alguma coisa assim, sobre o início do universo, o Big Bang, você vai ver lá que cientistas acreditam que, no princípio, havia o universo era como uma pequenina bola. Uma pequenina bola. E que, de repente, essa pequenina bola começou a fazer assim, se expandir, as coisas foram se formando. Cientistas dizem que o universo, ele cresce. O universo está crescendo. Ele está se expandindo. Então, eles chegaram à conclusão que, se o universo está se expandindo, houve um tempo no passado em que o universo era menor do que hoje. É como a gente. A gente vai se expandindo para cima, depois começa para os lados, não é verdade? Não é isso mesmo? Bem. Mas no início, como é que nós... Então os cientistas chegaram que o universo está vivo e que ele está em expansão e que um dia ele vai morrer. Como nós, que um dia éramos pequeninos, com uma coisa minúscula, sem forma. O escritor bíblico, eu acredito, sem o saber, ele fala de algo sobre a criação do universo, do mundo, do ponto de vista de Deus, que não fere nenhum ensino hoje sobre surgimento do universo, a expansão do universo e tudo mais. Rahaf. O Espírito de Deus, ele pairava, ele chocava aquela coisa que ia acontecer. Mas a Bíblia, nós estamos aqui para aprender a beleza, não do universo, a beleza de Deus, do Deus que criou as coisas. Para aprender a beleza da palavra de Deus, ficarmos assim, enamorados, apaixonados, não pelo universo, não pelo homem, mas por Deus, pela palavra de Deus. Que coisa linda é a palavra. Quero comer essa palavra. Eu quero que o pastor faça culto todos os dias, para a gente vir aqui todos os dias estudar a palavra. Porque a gente vai se apaixonando pela palavra, ficando assim, enamorado por ela. Não quer mais largá-la. Venha almoçar, não quero almoçar. Venha jantar, não quero jantar, na verdade. Quero a palavra de Deus apenas. Veja bem, irmãos, como é que a palavra de Deus é. Né? Uma outra coisa impressionante neste texto é que esse escritor bíblico, ele brinca com as palavras. Ele é um servo de Deus, inspirado por Deus.
mas que trabalha, é um artesão das palavras. Nada aqui é por acaso. Coisa impressionante, esclarecedora, maravilhosa, que é Deus, na verdade. É Deus. Isso tem mais de 3.000 anos, esse texto. Pouco tempo ou muito tempo? Pouco tempo ou muito? Muito tempo para essa beleza toda. Esse escritor bíblico gosta do número 7. Nesse capítulo 1, ele diz que o mundo foi feito em quantos dias? Quantos? 7 dias. 7 dias. Descansou no 7º dia. Ele não usa 7 dias para descrever tudo. Ele usa quantos dias que ele usa? 7. Ele diz que os 7 dias Deus descansou, não é verdade? Vamos ver aí. Vamos ver as vezes que ele menciona 7. No versículo 4, ele diz: houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 5, quero dizer, versículo 5. Tarde, manhã, né? Aí, versículo 5, ele termina desta maneira. Versículo 8, só a parte finalzinha, ele diz: houve tarde e manhã o segundo dia. Confere comigo ou não? Sim ou não? Versículo 13, terceiro dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 19, ele diz: houve tarde e manhã o quarto dia. Não é isso mesmo? Versículo 23, ele diz: houve tarde e manhã o quinto dia. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, tov miod, houve tarde e manhã o sexto dia. E aí, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: havendo Deus terminado no 7º dia. Quando é que ele terminou a sua obra? No 7º dia. Então, veja bem, aí você vai falar: mas pastor, por que está no capítulo 2? Veja bem. A partir do século 13, a Bíblia foi dividida, a partir do século, começaram a dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Século 13 está mais pertinho de nós do que perto de Jesus, certo? Sim ou não? Sim, então é uma coisa recente. Essa divisão, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar: não façam isso não. O capítulo 1 tem que terminar no versículo 2, do capítulo 2, pelo menos. Estão me entendendo ou não? O capítulo 1 não pode terminar onde é que vocês colocaram, não. Vamos colocar mais 2 versículos, pelo menos, aí no capítulo 1. Bem, então, esse escritor, ele gosta do número 7. Ele diz, então, que Deus fez tudo em 7 dias. 7 vezes ele usa a palavra bom. 7 vezes. Vamos conferir? 7 vezes. 7 vezes. Vamos lá. Então, vamos ver. Versículo 4, ele usa a palavra bom. Bom. Aí, versículo 4. E diz que, aí está na sua Bíblia, né? A luz era boa, não é isso mesmo? Está assim? É porque luz é uma palavra feminina em português. Mas em hebraico, or. É uma palavra masculina. E por isso é tov. Ele usa 7 vezes a palavra tov. O adjetivo feminino. Vamos lá? Tov. De novo? Tov. 7 vezes ele usa tov. Se fosse feminina, isso era tovar. Para fazer o feminino, você só faz assim, ó. Vai ser o V. Tem um sinalzinho aqui. Pode colocar ou não? Esse ar é o singular feminino.
Tá bom? Singular feminino. Vamos lá. Tov, tovar. Tovar é boa. Tov é bom. Muito bem. 7 vezes esse escritor diz que tudo era Tov. Tudo era Tov. Então, no versículo 4, Tov. Não é verdade? Versículo 10, você vai sublinhar aí no versículo 10. Tov. Encontraram o bom aí ou não? Sim ou não? Versículo 12. Mais uma vez, lá no finalzinho do versículo 12. Tov. Terceira vez, não é isso mesmo? Versículo 18. Ele, no finalzinho de novo. Isso era Tov, né? Versículo 21. Era Tov, certo? Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só faltam mais 2. 25. Versículo 25. Finalzinho. Tov. E agora, no versículo 30, no versículo, então, 31. Ele diz, então, que era Tov miod. Ele diz Tov. Então, 7 vezes, esse escritor, na narrativa da criação, ele usa a palavra. Significa que esse homem, ele tem uma estrutura, uma maneira de pensar. Ou é coincidência? O que vocês acham? Não, ele está fazendo isso tudo com propósito. Esse é um mestre. Esse é um Machado de Assis. É um José de Alencar. Da Academia Celestial de Letras, na verdade. Né? Isto é. Então, ele diz que tudo aconteceu, tudo foi criado em 7 dias, incluindo o descanso. Que tudo foi bom. Quantas vezes? 7 vezes. O primeiro versículo em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quantas palavras? Vamos contar? 1º versículo da Bíblia tem quantas palavras? 7 palavras. A primeira estrofe, a primeira oração, uma frase com verbo, com sujeito, verbo e complemento, tem 7 palavras. Coincidência? E 7 é o número de quem? É de Deus, é o número da perfeição. É o número de Deus na Bíblia. O número de Deus na Bíblia. Não é uma coisa maravilhosa? Aí eu paro, fico pensando nisso, como os irmãos sabem, Rosilane abre a porta e me pergunta, o que você está pensando? Por que você está parado aí? Eu digo aqui para ela, estou trabalhando. Quer dizer, estou pensando na palavra de Deus, no Deus da palavra, nessas coisas todas que esses servos de Deus escreveram. Embevecido, na verdade, estado de êxtase, na verdade, diante disso. Mas aí, a gente começa a fazer mais coisas no texto. Aí você conta, aí você para na 6ª palavra. Ve'et. Aí você encontra esse ve'et, encontra a primeira letra dessa palavra, que é a letra Vav. Essa é a primeira letra. Essa letra, Vav, é a 6ª letra do alfabeto hebraico. 6ª letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Zayin, Vav. Vav é a 6ª letra. E a 6ª letra, e 6 é o número de quem? Do homem. Porque o homem foi criado no 6º dia. Mas meu pai.
Entre o céu e a terra, você tem a sexta palavra, que começa com a sexta letra do alfabeto hebraico, que é uma letra do homem. E logo as duas últimas, as letras seguintes, Aleph e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E Tav é qual letra? A última letra. Aleph e Tav. Lembra quando Deus fala em Isaías, eu sou o princípio e o fim, o Aleph e o Tav. E que na Septuaginta é o alfa e o ômega, que aparece Jesus em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Então você tem nessa sexta letra um homem que ao mesmo tempo que é homem, que é o clímax da criação, que é a imagem e semelhança de Deus, que recebe o sopro de Deus. Este homem aparece no primeiro versículo de 7 palavras, na sexta letra, que começa com a sexta letra do alfabeto, que é a letra do homem, junto com o Aleph e o Tav, com Deus. Este homem que é Deus e que é a ponte entre o céu e a terra e o céu. Como os irmãos sabem, Jacó sonhou um sonho, teve um sonho. E no sonho havia uma escada, de acordo com o texto de Gênesis 28, a escada, ela tinha sua base na terra, mas ela tocava o céu. E Jacó diz que os anjos de Deus subiam e desciam, iam para o céu e para a terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no último versículo, Jesus disse para Natanael e para a sua igreja, para os seus apóstolos, que daquele dia em diante eles veriam o céu aberto. E os anjos de Deus subirem e descerem sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó. Jesus é o Vav de Gênesis 1 e o Aleph e o Tav. É o homem, o Deus, que é a ponte entre o quê? O Hashamaim e o Haeretz, e a terra. Em Gênesis, em João capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João disse que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele habitou entre nós, não é isso mesmo? Versículo 14 não fala sobre isso? Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este verbo habitou é o verbo esquenou. Esquenou é o verbo habitar, que vem de esquené. Que é a palavra para tabernáculo. Essa palavra só é usada pelo apóstolo João no Novo Testamento. No Apocalipse diz, ele vai tabernacular, ele vai habitar, a palavra tabernáculo. Nós não temos no português o verbo tabernacular. Mas se tivéssemos, poderíamos dizer que Jesus, o verbo, tabernaculou entre nós. Muito interessante, porque quando nós vemos a tradução, por exemplo, vamos lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, né? Êxodo, capítulo 25,
versículo 8 e 9, por favor. 25, aí, Êxodo 25. E me farão um santuário, e habitarei nele. Interessante, né? O verbo usado pelos 70 é o verbo eskenou, que no grego, né? no Antigo Testamento grego, né? No Antigo Testamento grego. E então, versículo 9, por favor, do capítulo 25. Então, conforme tudo que hei de mostrar para modelo do tabernáculo. É a palavra esquené, lá no texto da Septuaginta, né? Para modelo, né? Capítulo 26, né? Então, só um minutinho. Então, o versículo 8 diz que Deus vai habitar no meio deles, e então o santuário e o tabernáculo são palavras, são coisas do Antigo Testamento que falam da presença de Deus que habita no céu, que também habita na terra. E agora João diz que Deus, em Cristo, ele habita conosco, na verdade, ele habita na terra, na verdade. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos voltar então, né, para o texto bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós temos ali, não temos isto em português, só temos isto em hebraico, o Ve'et. Só temos isto na língua hebraica, que é o que eu falei para os irmãos, o Vav, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, que é a letra do homem. Então vamos lá, vamos falar essa palavra juntos aqui? Vamos lá. Ve'et, vamos lá? Vamos lá, Ve'et. Aqui, mas não precisa H. Ve'et, tá bom? Ve'et, né? Como se fosse Ve'et. Jesus, ele faz o link entre céu e terra. E nós podemos e precisamos orar como Jesus nos ensinou, que a vontade do Pai seja feita na terra como é feita no céu. O que significa isso? Significa que a minha casa pode ser céu se eu fizer na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos, a vontade de quem? Do Pai. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se Rosilane fizer na nossa casa a vontade do Pai, não a vontade dela, nem a minha, mas do Pai. Nossa casa pode ser céu, pode ser habitação de Deus. Esta igreja, essa reunião aqui, isso pode ser céu, se nós fizermos o que Jesus nos ensinou a fazer, sermos essa ponte de ligação entre céu e terra. Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha vontade. A mesma coisa vai acontecer no trânsito, no trabalho, na escola. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, nesse texto, nós temos esse ensino de que há um homem, uma pessoa, que é Deus, que nos ensina a sermos como Ele, uma ligação, a trazermos para a terra o quê? O céu. E promovermos para o céu a terra. Gostaria de convidar você a fazer isso. A olhar para Jesus como este elo entre céu e terra. Eu vou ser como Jesus.
eu vou revelar o céu na terra. Eu vou fazer a vontade de Deus na minha casa, no trânsito, no trabalho, no meu relacionamento. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse instante. Pastor Neurinan, pode orar por nós, pastor, por favor?